E aí eu vou apresentar agora algumas das nossas propostas. Pode parecer repetitivo, mas não é não. Cuidado, não se engane. E aí é a questão da criação da Semana de Arte e Cultura do CE, que é uma semana que a gente vai parar para discutir e viver a arte e a cultura aqui dentro. A gente vê que tem tantos artistas, a gente vê na disciplina de Edson Melquides, que quando a gente traz a arte aqui pro Ró é tão bom, e aí por que a gente não fazer isso uma semana que a gente para discutir a arte e a cultura aqui dentro do centro. Que os estudantes mobilizados construam essa semana de fato. E aí, é a questão, já existe um círculo de diálogo do professor Edson, mas é um círculo de diálogo construído pelos estudantes. Os estudantes digam o que é que eles querem nesse círculo de diálogo, que eles digam quem eles querem trazer, que tipo de tema eles querem discutir, e sempre na proposta de tudo construído por todos os estudantes, todos construindo, dizendo o que querem. A outra proposta é a questão de articular que todos os espaços do CE funcionem integralmente em todos os horários, que eles funcionem de uma forma boa, de qualidade para os estudantes em todos os horários. A gente sabe que a maioria das coisas funciona até um certo horário e eles funcionam em todos os horários de uma forma que os estudantes se sintam parte, que eles sintam que estão sendo, que suas vontades estão sendo feitas. Tranquilo. E aí a questão que é articular com o DA de Pedagogia. A gente sabe que tem um curso de Pedagogia no campus do Agreste. Eu vivi essa realidade, a minha também está aqui viveu. E a gente sabe que lá, apesar do curso de Pedagogia ser o mesmo, ser a mesma instituição, é um curso totalmente diferente, são os outros estudantes. Então a gente quer fazer essa troca, quer trocar as experiências dos estudantes do Agreste para os estudantes da cidade, trocar essas experiências, ver quais são as realidades, o que é que a gente pode trocar e melhorar e somar nas nossas experiências. A questão, a gente tem também a questão do jornal, mas não é um jornal para o DA dizer o que é que ele está fazendo durante toda essa semana, durante todo o período de toda a gestão, mas é para os estudantes construírem esse jornal, para que eles digam, para a gente também divulgar nesse jornal a questão dos direitos. Nós temos muitos direitos que não são respeitados aqui. Por quê? Porque a gente não conhece, então a gente tem que se apoderar desses direitos para poder lutar por eles. E aí eu vou passar aqui para minha amiga Cassiane, e ela vai poder apresentar um pouco mais as nossas propostas para vocês. Boa noite, meu nome é Cassiana, eu sou do 8º período do turno noturno. E aí, continuando com as propostas do grupo Socipol agora, uma das nossas propostas é pensar um debate que já existe na universidade, mas que ele não alcançou ainda os alunos, que é a questão da avaliação docente pelo discente. O núcleo daqui do Centro de Educação levantou as rodadas de conversa com essa temática, mas as únicas pessoas que foram convidadas para discutir essa avaliação foram os professores. Logo, nós entendemos que precisamos nos mobilizar, nos organizar para pensar essa avaliação, já que ela deve ser realizada pelos alunos. Então, o que é que a gente propõe? O que é que a gente pensa sobre isso? A gente pensa que os estudantes precisam se sentar, entender o que diz essa legislação sobre esse tipo de avaliação e também lembrar que a gente não pode entrar no processo de devolução daquilo que acontece na sala de aula. Como, por exemplo, sintetizante. Muitas vezes a gente se posiciona na aula dizendo que não gosta dos critérios arbitrários que são utilizados para nos avaliar. E aí a gente desconhece realmente essa coisa oculta. E aí a gente critica tanto isso porque não pensar junto com os professores um instrumento. Porque a gente não dá um exemplo diferenciado do que a gente tem visto na prática. Logo, essa proposta contempla isso, de pensar junto com os professores e estudantes como seria esse critério, que critérios seriam esses e como a gente iria instrumentalizar isso na prática. Uma outra proposta da gente é desafiar o Centro de Educação, pós-graduação, a repensar tanto a aceitação do que a CAPES tem colocado na questão de estabelecer critérios para que os professores do centro continuem ou não na pós-graduação. Visto que a gente sabe que atualmente o Centro de Educação está sofrendo um sério problema na pós, que diz respeito à expulsão de pelo menos 18 professores do rol de membros da pós. E a gente reconhece, o mérito desses professores, eu não vou citar nomes, existe uma lista, a gente sabe porque isso acontece na sala de aula, uma movimentação sobre isso. E a gente pensa que é um problema nosso, não é só de quem está fazendo pós, é o problema da graduação, discutir a saída desses professores, porque são menos orientadores para a gente numa pós, são menos vagas, e aí também são menos professores qualificados, porque a gente sabe que muitas vezes o critério de você está produzindo e publicando artigos em massa, em larga escala, não quer dizer qualidade. E a gente sabe que existem professores brilhantes que têm livros que foram escritos há 10 anos, há 15 anos, 30 anos, e quando a gente pega o livro é real, a gente está trabalhando na prática. Então, a gente tem que ir contra isso e pensar o que pode a gente quer. O que é que pelo menos a sociedade a gente quer, de fato, pensado aqui pelos estudantes, e por que não pensar
incentivos e instrumentos a gente pode utilizar para ter uma participação de fato nessas decisões do centro, em todos os segmentos. Outra coisa que a gente tem como para finalizar é problematizar também a questão do perfil novo e do perfil velho. Por quê? A gente sabe que o nosso perfil, eu sou a primeira turma da nova grade, e aí a primeira turma tem sido cobaia, a gente tem visto que o perfil é muito engessado. Então como é que a gente está sendo a todo tempo direcionado para uma formação sem poder escolher o que é que a gente pode fazer ou não? E também tem um outro problema, as pessoas que já terminaram o curso, mas aí estão presas, não podem atender as suas demandas de concurso público porque não conseguem cursar disciplinas que o centro de educação não oferece. Acabou? Então é isso, no mais é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliana, eu estou no período da tarde, certo? Eu sou a última turma do perfil antigo, então eu esqueço o problema que o pessoal está falando. Primeira questão de como surgiu o PRAX, né? Então, no mês passado, a gente teve um debate aqui sobre o Plano Nacional de Educação, né? Então, você que está acompanhando, mas esse ano está tendo a reformulação desse plano, né? E uma das questões principais, além das metas que estão colocadas, é a questão do investimento em educação, né? De quanto aqui é a proposta aqui para ser investida e quanto é realmente a real necessidade da educação do país. Então, diante disso, vou conversar com os professores, a gente viu a crítica deles com relação à movimentação dos estudantes, com relação a isso. Então, aqui em pedagogia, a gente não estava tendo a movimentação dos estudantes, né? Que é uma coisa fundamental, é o que vai definir os próximos 10 anos, né? Do destino da educação. E aqui em pedagogia, nós não estávamos se mobilizando com relação a isso, né? Aí a gente pensou em primeiro começar esse chamado, despertar para essa movimentação. Então, a gente lançou o primeiro jornal, que a gente colocou o nome de Praxis, para debater isso, né? E junto a isso a gente veio também a questão do DA, né? Porque quem melhor para estar com uma estrutura organizada, para estar à frente, lutando pelos estudantes para isso. Então a gente trouxe a questão do PNE e trouxe também a questão do DA, que era importante a gente ter a reativação do DA. Isso já foi esse mês passado. Nesse semestre, a gente lançou mais uma vez, trouxe a questão agora que a gente viu a questão do movimento estudantil, debater a importância do movimento estudantil e mais uma vez trazendo a questão das eleições do DA. E quando as eleições foram marcadas, a gente pensou, vamos botar uma chave, concorrer e vamos deixar o mesmo nome, porque afinal o conceito de prática que Paulo Freire trabalha é a questão de uma ação consciente. E esse foi a proposta que a gente teve desde o início. A proposta que a gente trouxe desde o início está sendo uma ação consciente em prol da educação, em prol da melhoria, tanto em questão de estrutura do CE, questão de acesso ao CE, como melhoria do currículo, como melhoria da formação dos estudantes de pedagogia. Então, a gente, nós reformulando nossas propostas, a gente pensou no que a gente avaliou como os 3 eixos que sustentam o DA, né, que são as funções do DA. Então, o DA ele tem a função reivindicatória, né? A questão da melhoria de estrutura, a questão do perfil, a questão dos espaços de discussão que os estudantes têm com a diretoria e com todos mais. Aí a gente viu que tem a questão do acesso, como foi colocado, né, que precisa ser ajustado, tem a questão da água, tem a questão de iluminação e várias outras coisas que as outras chapas já colocaram. Isso é uma função primordial do DA. Afinal, quem consegue passar a noite inteira sem tomar água, né? Então, quem passa o dia inteiro também aqui, tem estudantes que passam, porque tem bolsa, tem esse e aquilo, e sem ter conseguido tomar água. Então, essa é a questão primordial para a estrutura do centro se manter. Então, a gente viu também a questão de estrutura. Por exemplo, os alunos que passam a maior parte do tempo estão aqui, infelizmente, não tem espaço físico para ter armário para todos os estudantes, mas que os estudantes que passam a maior parte do dia têm armários onde possam guardar seus bolsos, seus materiais, certo? Para poder estar se locomovendo pela universidade e terem onde estar deixando seus materiais. Mas a gente viu também que o DA não é só isso, tem também a questão de formação paralela da academia. Então, o que é que a gente pensou? Que o DA tem que estar sempre promovendo palestras, debates e fazendo cursos para que se tenha uma formação a mais daquela que a gente tem na sala de aula. Porque a gente tem vários educadores que contribuíram imensamente para a educação e que o currículo aqui não contempla, né? Então, assim, vamos ver quem são, vamos ver o que é interessante. Por exemplo, quem trabalha aqui na Fundade, a gente não tem uma formação aqui que trabalha com as pessoas que preparem elas para isso. Então, vamos fazer esse debate, vamos trazer essas palestras, né? Vamos contemplar essa formação maior dos estudantes de pedagogia
E a gente viu que também tem essa questão. Aí tem também a questão que o pessoal estava colocando, fazer festas temáticas, fazer atividades culturais, porque isso também incrementa a formação dos alunos. Também é um espaço de diversão, né, de informação. E a gente viu também a questão de onde ser realizadas essas atividades. Então a gente pensou em desenvolver aqui um projeto para se ter uma área de convivência do centro de educação, onde a gente possa não só estar conversando, né, jogando, mas também realizando todas essas atividades, para que aqui não se fique, toda vez que a gente for querer fazer alguma movimentação, chegue direção, chegue o professor reclamando que a gente está fazendo barulho. Então a gente tem um espaço legítimo, onde possa estar fazendo essa movimentação sem ter que estar com essas críticas constantes em cima. E como o pessoal falou, fala também essas apresentações do pessoal de arte, do professor que tem uma de arte, do grupo de dinâmica, de vez em quando também faz essas atividades. E a gente ter esse espaço nosso para que a gente possa estar realizando isso. Certo? Aí também a gente viu outras questões, por exemplo, questão de bolsas, né, assistência estudantil. Aqui a gente tem basicamente o PIBIC, né, que é o que o estudante quiser ter bolsa aqui no centro, assim, específico de pesquisa, é isso. Só que existem várias outras bolsas que o MEC propõe, que aqui a gente muitas vezes não tem conhecimento delas, quando na verdade nós preenchemos todos os requisitos necessários para termos acesso a essas bolsas. Então, principalmente, a gente viu assim, a gente tem que começar, essa luta a gente já começou, é a questão do PIBID, né, que é a iniciação à docência. Então, o que é que se faz no PIBID? Tudo que a gente faz em PPP, essas pesquisas de campo que a gente vai fazer quando a gente vai para a escola, dar aula, observar a aula, escrever sobre a aula, tudo isso aí é o que o pessoal da licenciatura faz quando vai ter acesso a essa bolsa, quando tem que pesquisar para poder desenvolver essa bolsa. Então, por que aqui a gente não tem acesso? Tem o PET, IES e várias outras. Então, essa é uma das lutas que a gente já está encaminhando, certo? Eu não vou falar muito mais porque eu estou mesmo para falar, mas aí tem questão do colégio de aplicação, né, que foi uma proposta que a gente veio nas eleições para a direção e que a gente achou uma coisa muito importante. Porque aqui a gente tem um colégio de aplicação que é do centro de educação e a gente não tem acesso a ele, né? Porque quando a gente tem que fazer pesquisa, quando a gente tem que fazer observação, várias coisas tem que ir para fora, ou até estágio, que algumas cadeiras têm, porque a gente não tem acesso ao colégio de aplicação. A gente sabe que mesmo que estiver aberto não vai ter acesso para todo mundo, mas tem que ter acesso para alguém, né? Então, porque só quem é de licenciatura, só quem é de fora que tem acesso a um prédio que é nosso, na verdade. Então tá nessa luta também. Eu vou passar para a Thaís agora para se apresentar um pouquinho e falar. Então, boa noite a todos, boa noite aos colegas concorrentes das outras chapas e à comissão eleitoral. Meu nome é Thaís, eu sou do primeiro período. E eu acho que o mais importante desse debate é a gente conseguir chegar no consenso de que a gente não tem mais a mínima condição, diante da importância do curso que nós temos, o tamanho, a dimensão, as responsabilidades sociais que esse curso tem de oferecer, de permanecer mais tempo com o diretório acadêmico fechado. As responsabilidades do diretório acadêmico, elas são inúmeras, e se a gente for relatar aqui, se cada chapa for dizer aqui quantos são os problemas que a gente enfrenta na universidade, na educação, que atingem direta ou indiretamente o nosso curso, a gente vai à noite e entra no outro dia e não vai sair daqui. Agora, eu acho que o fundamental é a gente entrar no debate de encaminhar todas as nossas vontades até uma condição prática de construir a nossa perspectiva de luta. Como é que a gente vai resolver, por exemplo,